fala em tratamento, a gente tem que colocar em mente que a coisa mais importante a ser levada em consideração é qual que é a perspectiva do paciente e da sua família. Óbvio que aspectos de ordem pessoal, cultural e religiosa são extremamente relevantes, né? Então, quando você vai oferecer um tratamento oncológico ou um tratamento para um tumor benigno, isso é a premissa. Então, esse conceito de tumor benigno e maligno é relativizado, pois há tumores benignos cujo tratamento é mais complicado do que o de tumores malignos. Mas, via de regra, tumor maligno é aquele que tem uma capacidade de proliferação maior, de invasão de estruturas adjacentes maior, e os tumores benignos, não, eles têm crescimento mais lento. Só, então, ter em mente essa ideia de que a localização, muitas vezes, ela é importante e deve ser sempre levada em consideração na proposta terapêutica. Um outro ponto importante, pessoal, quando se vai decidir pelo tratamento, a primeira coisa é, nós vamos tratar o paciente ativamente ou nós vamos apenas acompanhar, o que a gente chama de conduta expectante. Quando a gente vai propor uma conduta expectante, a gente tem que oferecer para o paciente a segurança de que nós vamos estar ao lado dele acompanhando de forma rigorosa este tumor. Muitas vezes a gente acompanha pacientes mais idosos, com tumores benignos, que a gente sabe que as características da imagem mostram que é uma lesão indolente, ou seja, que não deve crescer aí nos próximos anos de forma significativa. Então a gente propõe, com uma boa margem de segurança, a conduta de observação. O paciente retornará ao nosso consultório de forma periódica, de forma que ele poderá ser tratado sem ser operado ou sem ser submetido a algum procedimento invasivo. Uma outra coisa importante é que quando a gente oferece um tratamento conservador, a gente tem que estar também, né, assim como no tratamento cirúrgico, acessível para esclarecer as dúvidas dos pacientes. Então, a gente acompanha, por exemplo, idosos que têm tumores do tipo meningioma, com características benignas, calcificados, que estão ali há bastante tempo e foram descobertos de forma incidental, porque o paciente fez um exame de imagem porque, por exemplo, levou uma queda. E aí a gente vê que aquele tumor não deve crescer, o potencial de crescimento é baixo e de trazer complicações para o paciente é baixo e é benigno, então a gente propõe apenas observação. E o paciente vive sua vida normalmente e certamente não terá complicações com aquela lesão. E caso haja um crescimento, a gente estará lá para propor o tratamento de um modo que o paciente não se prejudique. Uma outra questão é quando você indica tratamento clínico. Por exemplo, tratamento não cirúrgico. Hoje em dia a radiocirurgia tem evoluído bastante, baseada em partículas pesadas, em aceleradores lineares, né? Que podem ser usados em tumores que a gente julgue não ser a cirurgia o melhor tratamento. Ela tem sido uma ferramenta muito importante de auxílio terapêutico nos pacientes neuro-oncológicos. A gente consegue oferecer uma boa margem de segurança. Por exemplo, existem tumores, a gente chama de schwannomas de ângulo ponto-cerebelar, cujo tratamento cirúrgico tem várias nuances e tem riscos de, por exemplo, paralisia facial, dentre outros. Em algumas situações, quando o tumor tem até, via de regra, até 3 centímetros, obviamente se leva em consideração questões da relação desse tumor com as estruturas do tronco cerebral, mas via de regra, tumores até 3 centímetros podem ser tratados com radiocirurgia. Então você propõe ao doente e evita, por exemplo, uma cirurgia aberta. Agora, quando você vai indicar a cirurgia e quando você julga, né, baseado em dados técnicos, que a cirurgia é a melhor opção para aquele paciente, você precisa esclarecer vários pontos. Muitas vezes as dúvidas dos pacientes se dão em relação aos riscos. O paciente já vem com um preconceito de que cirurgia neurológica, de que cirurgia para tumor cerebral é igual a uma sentença de morte, ou é igual a uma sentença de incapacidade ou de sequela permanente. Isso não é verdade. Via de regra, os pacientes saem neurologicamente bem, ou iguais, do ponto de vista neurológico, ao que entraram na cirurgia, né? Da mesma forma como eles estavam antes, eles permanecerão, ou até melhor, por conta da descompressão cirúrgica, você consegue melhorar déficits neurológicos. É óbvio que, como qualquer procedimento cirúrgico, há riscos e depende muito
do tipo de tumor, da localização do tumor, das características individuais daquele paciente, né? Da estrutura de tecnologia do teatro cirúrgico de que você dispõe, da expertise técnica do neurocirurgião. Então, todos esses fatores fazem com que cada paciente tenha a sua individualidade, e que cada paciente tenha uma perspectiva de resultados. Então, esses conceitos genéricos não servem para aquele paciente. Então, você tem que deixar isso muito claro. Uma outra coisa importante é que, quando você fala em complicações cirúrgicas, e você vai ver a casuística na literatura mundial, ela é variável. Por exemplo, há estudos mais recentes que mostram que a taxa de mortalidade vai de 1,5% a 16%. Então, 1,5%, abaixo de 3%, é uma taxa favorável. No entanto, quando você define ou quando você avalia o risco da cirurgia, esses fatores que eu citei têm que ser levados em consideração. Uma coisa é você operar, por exemplo, um meningioma de convexidade frontal direita, outra coisa é você operar um meningioma petroclival. São meningiomas, mas em topografias diferentes, cujos riscos são extremamente diferentes. Então você tem que ser franco com o doente e mostrar a realidade esperada. É claro, isso não é matemática, né? Isso são estimativas, mas a filosofia de tratamento, se ela é baseada no bem-estar do doente, geralmente as expectativas se alinham e o paciente vai entrar no procedimento confiante e vai sair da melhor forma possível que ele poderia sair dentro daquela condição específica dele. Resumindo, pessoal, uma coisa importante que a gente tem que ter em alguns pilares do tratamento é que hoje em dia a ideia que deve prevalecer é a seguinte: o tratamento ele é multidisciplinar. Ele vai desde a indicação, desde o encaminhamento até por outro colega médico, até o final do tratamento, que vai além da cirurgia. Esse conceito de multidisciplinaridade é importante, por quê? Porque ninguém trabalha só. Os resultados, bons ou ruins, eles não são decorrentes de um único ator. A gente sempre trabalha com os oncologistas, que vão acompanhar esses doentes antes e após a cirurgia. É muito importante o papel deles, eles são tão importantes quanto o cirurgião no resultado final, em termos de saúde do paciente. Os neuroradiologistas para nos darem informações técnicas, né, acerca dos exames, enfim, das discussões específicas daquele caso do paciente que nós estamos tratando. A equipe de neurointensivismo, muito importante para os cuidados pós-operatórios. A equipe de neuroanestesiologia, extremamente importante dentro do ato cirúrgico e no perioperatório, tanto no preparo do paciente quanto nos cuidados pós-operatórios imediatos e durante a cirurgia, obviamente. A equipe de anestesia, tanto de centro cirúrgico quanto ambulatorial e também na UTI e enfermaria. Além do neurofisiologista, que muitas vezes é essencial para cirurgias de tumores cerebrais. Quando eu falo então em multidisciplinaridade, esses atores que eu citei participam, além de outros, como o fisioterapeuta para reabilitação, o psicólogo, o fonoaudiólogo, enfim, então é uma equipe. Se você oferece ao doente as melhores possibilidades dentro das condições específicas dele, o resultado tende a ser o melhor possível. Mas o tripé, então, do nosso programa de tratamento de tumores cerebrais, ele se baseia no bem-estar do doente e dos seus familiares, principalmente daqueles cuidadores que estão mais próximos do paciente. E muitas vezes, o melhor tratamento para ele é não operar. Então, se colocarmos isso em mente, fica mais fácil enfrentar as dificuldades que são inerentes às doenças neuro-oncológicas. Bom, pessoal, eu vou encerrar nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão acerca do tratamento dos tumores cerebrais. Via de regra, a nossa premissa é a máxima ressecação do tumor com
com o mínimo de risco neurológico e de risco à saúde do paciente. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem. Eu agradeço por vocês terem acompanhado até o final e até o nosso próximo encontro.